ED, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo em específico, eu estava até gravando um outro para falar sobre um produto, mas eu quero primeiro te trazer uma base sobre como você vende qualquer produto da Febracis, qualquer serviço da Febracis e até os seus produtos, ok? Na verdade, são alguns passos para você entender que você precisa fazer de primícia. Primeira coisa que você precisa fazer antes de vender qualquer coisa, que também faz parte da venda. Essa primeira parte também faz parte da venda, mas é antes de você oferecer algum produto. A primeira coisa que você precisa fazer é conhecer o seu cliente. Relacione-se com o seu cliente. Você precisa muito entender essa parte, porque eu posso fazer aqui vários vídeos, te explicar sobre vários produtos, mas se você não conhece a necessidade do seu cliente, se você não conhece o seu cliente, se você não entende o porquê que ele está procurando o que ele está procurando, qual é a necessidade que ele está procurando, ou precisando sanar, qual dor que ele está precisando curar, ou qual necessidade que ele precisa suprir, ou qual desejo ele tem. Lembra essas três coisas: desejo, necessidade e dor. Se você não sabe isso do seu cliente, você pode ter o melhor produto nas suas mãos, e você tem isso com a Febracis. Você tem o melhor produto, mas se você não entende esse ponto, você não vai conseguir entregar o melhor para o seu cliente. Então, entenda isso a priori, entenda o seu cliente, relacione-se com ele, converse com o seu cliente, tenha um desejo no seu coração verdadeiro de servir e entregar o melhor para aquela pessoa. Quando você tem isso verdadeiramente, entenda, você vai vender mais. Quando você tem só o ponto, eu preciso vender, e vender, o seu cliente ele vai perceber isso e ele não vai conseguir se conectar com você. Ninguém se conecta com uma pessoa só porque ela quer comprar algo, ela se conecta uma com a outra, porque tem necessidades em comuns, porque tem pontos em comuns, porque a outra tem o que ela deseja, enfim, tem um relacionamento. E quando você tem isso com o seu cliente, você vai conseguir entregar para ele o melhor. Então, a primeira coisa que você precisa fazer com qualquer pessoa, o primeiro passo a passo, é sempre se relacionar com essa pessoa, independente de onde você estiver. Muitas pessoas elas perguntam: como é que eu faço para abordar alguém para falar do CIS? Se conecte com a pessoa, se relacione com qualquer pessoa que você estiver conversando, se relacione com ela. Quando você faz isso, vai chegar um ponto onde ela vai confiar em você, ela vai trazer uma necessidade, uma dor que ela está tendo, seja na empresa ou na vida pessoal, e você pode falar sobre algo que você tem vivido e que tem mudado sua vida. Quando você faz isso, você está falando de uma experiência sua e você tem algo a oferecer. Eu fiz algo que mudou a minha vida e eu acredito que vai te ajudar também. E aí você entra com a venda. Mas o primeiro ponto é se relacionar e entender a necessidade do seu cliente. Quando você faz isso, você consegue entregar o melhor para o seu cliente. E a segunda coisa que você precisa fazer, que é a base, e eu vou terminar esse vídeo falando isso. Primeiro é conhecer o cliente, a segunda coisa é conhecer os produtos que você vende. Entenda isso. Quando você entende os benefícios, quando você entende o porquê que você vende o que você vende, quando você conhece a fundo aquele produto, o que ele entrega, quais são as particularidades, o que diferencia, por exemplo, o método CIS de qualquer outro treinamento de método de inteligência emocional pelo mundo, o porquê que a Febracis tem tanta credibilidade, quando você entende, estuda sobre os produtos. Por que o Formação em Coach é o melhor da América, na verdade, do mundo de formação em coach? Por que o método CIS é o maior treinamento de inteligência emocional do mundo? Por que a Febracis é a maior escola de negócios da América Latina? Quando você entende isso, você consegue trazer credibilidade, você consegue entender os benefícios e conseguir adequar sua narrativa de acordo com a necessidade do seu cliente. Então você entende o quanto que entender a narrativa, entender o cliente, tá ligado com entender o produto. Quando eu entendo o cliente, eu sei criar a narrativa correta para mostrar para ele o melhor produto que vai sanar a necessidade, a dor, o desejo dele. Então eu preciso entender meu cliente e entender o produto. E entender o produto não é só entender que ele tem, por exemplo, formação em coach, 8 dias, 2 módulos de 4 dias, que tem material online. Isso é extremamente importante, principalmente para os clientes conformes. Você precisa conhecer isso também, mas não são as características técnicas que vendem, são as características que trazem resultado. Como assim? O porquê que o inteligência emocional ou inteligência financeira é tão bom? Porque ele programa suas crenças financeiras e te mostra como você vai ter resultado na prática e você tem uma mentalidade de rico para você ter riquezas, fazer dinheiro, você saber poupar dinheiro, multiplicar dinheiro. Enfim, são coisas que trazem resultado. O que você vai mostrar para o seu cliente é o que vai ser bom daquele produto para ele. Às vezes ele não entende que um produto, tendo 3 dias de treinamento, por que ele vai ser melhor do que alguém que tem mais dias ou menos dias?
Ele precisa entender na prática realmente o porquê que aquele produto, aquele serviço, aquele curso, aquele treinamento é bom para ele. E ele faz isso quando ele entende, na verdade, ele entende isso quando você mostra para ele o benefício que aquele curso tem, baseado na dor dele, baseado no que vai sanar na vida dele, ok? Então essas duas coisas para você entender, para vender para qualquer produto, ou qualquer serviço, qualquer curso. Primeira coisa, entenda seu cliente, conecte-se com ele, relacione-se com ele. Isso vai ser o ponto principal, o ponto de partida. Quando você aprende a se conectar com as pessoas verdadeiramente, você consegue entregar para elas o que é melhor. E depois entra a questão de contornar a objeção e tudo, mas o primeiro ponto, relacionamento. E a segunda coisa que você precisa entender para que você tenha como base para vender qualquer coisa é entender o produto que você vende. Entender os benefícios, as características, as técnicas, o que os diferencia dos demais, o que diferencia a instituição que você está vendendo sobre outras. Então, isso aí é a base. Combinado? Então, vão vir outros vídeos aqui para falar sobre cada curso, mas quando você entende essa base, você vai conseguir vender qualquer coisa. Combinado? Então, até o próximo vídeo e beijão!